Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Inteligência Jurídica do Machado Meyer Advogados. Eu sou a Thaís Cordeiro, sócia de Relações de Consumo aqui do escritório, e tenho o prazer de estar hoje conversando com a nossa sócia Juliana Abruzio, sócia de Tecnologia e Proteção de Dados aqui do nosso escritório. Obrigada, Thaís. Primeiro quero dizer da minha enorme satisfação de estar aqui do seu lado, uma sócia que eu muito admiro profissionalmente e uma pessoa de quem eu gosto muito. Também quero cumprimentar a todos que estão aqui nos ouvindo. É um tema muito atual e vai ser muito bacana discuti-lo aqui com você. E hoje a gente vai enfrentar um tema bastante atual, de bastante interesse aí de diversas empresas, que é a legislação europeia Digital Service Act. O DSA. Essa legislação foi recentemente aprovada, na União Europeia e pelo Parlamento Europeu, e essa legislação ela é destinada às plataformas digitais que são instadas a intensificar seus esforços para combater conteúdos ilegais online. A gente tem visto, Ju, cada vez mais as relações digitais acontecerem e, de uma certa forma, uma ausência de legislação, o que pode gerar aí uma dúvida, uma insegurança jurídica, seja para as empresas, seja para os consumidores. E essa legislação europeia, me parece aí, Ju, você já me corrija se eu estiver errada, me parece que a Europa tem sido aí pioneira, nas legislações a respeito do digital, de proteção de dados. O DSA veio aí realmente visando regular a responsabilidade dos provedores de conteúdo e serviços na internet. É uma legislação que atualiza, de certa forma, as regras já existentes da diretiva europeia sobre comércio eletrônico, a diretiva do ano 2000, então já um texto que já vigora aí há 20 anos, e trouxe aí algumas novidades, a respeito da responsabilidade dos provedores de serviços online, quanto aos conteúdos que são produzidos, algumas previsões a respeito da remoção pelos provedores desses conteúdos. Talvez aí a gente possa falar da repartição adequada da responsabilidade na disseminação desses conteúdos, e isso, sem dúvida nenhuma, acaba refletindo demais na área que eu atuo, que é a área de relações de consumo, Então, sem dúvida nenhuma, acho que o objetivo também, um dos objetivos principais dessa legislação é, de uma certa forma, trazer uma maior transparência e segurança para o consumidor, e o que é natural que aconteça é um questionamento sobre se essa legislação, de alguma forma, vai servir de um modelo para o resto do mundo, inclusive para o Brasil. E aí eu queria te ouvir um pouquinho a respeito do DSA e o que você tem para comentar com relação, como uma expert no assunto, o que você tem a comentar a respeito disso. Muito bem, a gente está vivendo essa discussão que agora o nosso olhar é para o bloco europeu, mas ele muito interessa para o Brasil. Não apenas porque a gente já pode discuti-lo e aplicá-lo nos casos concretos, usando da legislação em vigor, como o Código de Defesa do Consumidor, que é muito sua área, mas também com muitas outras questões, de princípios em geral, como também o Marco Civil da Internet e outras questões. Aliás, se a gente pensar não só Europa, Brasil, mas até os Estados Unidos hoje também está discutindo essa matéria. Em dezembro do ano passado, os dois partidos, tanto os democratas quanto os republicanos, eles propuseram em conjunto o PATA, que é o Platform Accountability Transparency Act. É um projeto de lei que visa trazer maior transparência e responsabilidade para as plataformas, redes sociais nos Estados Unidos. Então, acho que a gente vive um momento global de releitura, de repensar do que nós vivemos no início da internet. E aí, como a gente está aqui discutindo o DSA, acho que a gente tem que
ter alguns pontos de partida, né? Então, em primeiro lugar, do que a gente está falando? O que é esse tal de DSA? Então, para posicionar aqui o nosso ouvinte, esse regulamento de serviços digitais, ele foi aprovado agora há pouco tempo, agora no primeiro semestre, na Europa. A União Europeia, ele aprova esse texto para todos os países membros da União Europeia, visa criar um ambiente mais seguro para todos os cidadãos e empresas que fazem parte da União Europeia. Ele vai entrar em vigor em 1º de janeiro de 2024, e isso tem esse propósito em razão da grande realidade do comércio eletrônico. Os números que a União Europeia apresentam, e isso é uma realidade também no Brasil, obviamente que os números não são idênticos, mas mostram a tendência, né, que o comércio eletrônico ele representa cerca de quase 75% da população já adquirindo produtos ou serviços de forma online. Então, dada essa realidade, é preciso regular de forma bastante cuidadosa esse ambiente. E principalmente nesse período pandêmico em que esse mercado ele se intensificou por razões óbvias, né, que as pessoas estavam isoladas e frequentaram menos os ambientes físicos, os estabelecimentos físicos, esses números eles subiram ainda mais, né? Então a União Europeia apresentou um número que em 2021 o comércio eletrônico tinha excedido 500 milhões em termos de quantidade de transações. Então, diante disso, a Europa já vinha há muitos anos pensando em um texto. Esse texto ele traz uma multa bastante significativa para a violação das suas regras. A multa ela está em 6% do faturamento global, se a empresa violar as regras que o texto contém. Traz novos procedimentos, né, para remoção mais rápida de eventualmente ter um conteúdo ilegal. Então, se a empresa responsável pelo comércio eletrônico tiver promovendo algum produto aí fruto de qualquer ilegalidade, como uma falsificação, como qualquer outro produto criminoso, ilegal, há uma obrigação de criação de mecanismos para sinalizar um conteúdo ilegal, maior gestão de risco, há novas obrigações aí de rastreabilidade, também há que se criar a possibilidade de contestação aqui de procedimento, né, para moderação do conteúdo nas plataformas, tem que haver maior transparência por parte da aplicação dos algoritmos. A gente sabe que muito da fiscalização e moderação nas plataformas é feita por meio de algoritmos e há que se ter transparência para o consumidor do que é feito nesses quadrantes. E também a questão de recomendação, né? Então, se eu, Juliana, entrar hoje num comércio eletrônico, eu vou receber um tipo de recomendação de produto conforme os meus hábitos, conforme os meus gostos. Se você, Thaís, entrar, provavelmente a sua recomendação será outra e assim por diante. Então, há que se ter também um pouco de transparência nisso, obviamente sem entregar o segredo do negócio. Então, tudo isso está lá no texto do DSA. E aqui, já antes de te devolver, para você entrar mais no segmento do consumidor, o que é bacana falar sobre a diferença do que a gente tem hoje para o que a gente tinha aí há cerca de 30 anos atrás, quando a internet foi inventada ou foi colocada aí para a população em geral. Porque a gente sabe que a internet ela foi criada no momento da Guerra Fria, com finalidade militar, mas ela passou a ser utilizada pela população comum em meados da década de 90. Nessa época, a internet ela tem, em termos regulatórios, ou seja, as regras, as leis que foram colocadas, elas têm uma perspectiva sob ponto de vista econômico, muito liberal. Então, a gente não tem uma mão pesada aí por parte do Estado. As plataformas não foram oneradas. Tanto assim que a diretiva do ano de 2000 na Europa, a diretiva número 31 na Europa, que diz respeito ao comércio eletrônico, que é o que a gente está falando aqui hoje, ela é absolutamente diferente do DSA.
do Digital Service Act. Ela tratava de autorregulação. Então, as próprias plataformas, elas tinham uma liberdade e elas tinham um caminho de se autorregularem. Então, nós vemos que aquele modelo da Diretiva 31 de 2000, passados 20 anos, ela não se sustenta mais. Este modelo não se sustenta mais. É preciso, agora, externamente, ou seja, por uma imposição externa do Estado, colocar estes procedimentos que eu mencionei, como sinalização, plataforma, impor um mecanismo para indicar o conteúdo ilegal, maior gestão de risco, novas obrigações de rastreabilidade, possibilidade de contestação para uma moderação sobre aquele conteúdo infringente e assim por diante. Então, nós vimos que passamos por fases dentro do que nós temos aí na internet, Há alguns teóricos que dão nomes para essas fases. Então, chamam, por exemplo, que a gente parte de um liberalismo digital para agora o que se chama de constitucionalismo digital. Então, nós estaríamos vivendo nessa fase de constitucionalismo digital, quando vem o Estado, aqui a figura da União Europeia, fazendo esse papel, limitando esse agente privado. E aqui que vem muito sua área, Thaís? Porque a norma cogente, erga omnes, do Código de Defesa do Consumidor, protegendo essa pessoa que é o consumidor, para que ele tenha segurança diante dessa plataforma com a qual existe essa simetria informacional, operacional, para que ele tenha essa segurança. Nossa, Juliana, obrigada pela sua aula, pela sua exposição. Acho que você trouxe aí um conteúdo enorme para a gente, E como você falou, Acho que em última análise, essa diretiva, essa legislação, essa atualização da diretiva também, ela traz aí uma segurança. Como eu disse na minha fala inicial, Juliana, não só para o consumidor, não só vantagens para o próprio cidadão, seja pela proteção dos direitos fundamentais, seja pela transparência na escolha, sobre a menor exposição a conteúdos ilegais. Ela também, sem dúvida nenhuma, traz aí benefícios para os prestadores também de serviços digitais, A insegurança é algo que não é bom para nenhuma das partes aí envolvidas. Então, a segurança jurídica, a harmonização das regras, acho que vai acabar inclusive facilitando a expansão das plataformas digitais aqui no nosso país, Então, sem dúvida nenhuma, acho que para a sociedade como um todo é uma legislação muito boa, que a Europa aí está se mostrando pioneira e que certamente vai servir aí, de repente, de uma referência aqui para o nosso país, porque, sem dúvida nenhuma, as relações digitais em nosso país, assim como no mundo inteiro, elas têm avançado dia após dia e realmente a gente precisa aí de uma segurança nessa relação para que a gente possa, avançar e cada vez mais proteger, em última análise, também os consumidores, Eu acho que essa legislação, Juliana, se você me permite, acho que ela também traz alguns outros pontos. Acho que você mencionou aí o enforcement, acho que é algo extremamente relevante, 6% do faturamento global, é algo que traz um impacto muito grande. A legislação, inclusive, menciona que no caso de violação grave, existe a possibilidade de proibição de operação, na União Europeia. Então, o enforcement que vem aí com essa legislação é algo muito sensível. Traz também, eu acho que é importante dizer, porque na área de consumo isso tem um impacto muito grande, traz uma previsão sobre a proibição de propagandas com crianças, E esse é um tema aqui no Brasil também que a gente discute muito, qual seria a limitação de publicidade envolvendo crianças, publicidades direcionadas à criança, e isso também vem previsto aí na legislação. Então, eu acho que é algo também aqui no Brasil vai fazer com que a gente tenha uma reflexão ainda maior e evolua nesse tema aqui no nosso país. E aí um ponto, Juliana, que eu também gostaria de te ouvir, que eu acho que é de extrema relevância quando a gente está falando de relações de consumo, é a questão de algoritmos, Então, essa legislação também traz essa questão, você chegou a mencionar en passant, mas dos algoritmos, E menciona que as companhias poderão, por exemplo, ceder dados dos seus algoritmos para reguladores
pesquisadores e pesquisadores, né? E que os algoritmos utilizados, especialmente pelas grandes plataformas, precisam ser mais transparentes. Então, eu queria te ouvir um pouquinho também a esse respeito, porque os algoritmos, quando a gente está falando em relações de consumo, sem dúvida nenhuma, acabam conduzindo aí muitas vezes o comportamento do consumidor, conduzindo e muitas vezes induzindo. E aí eu queria te ouvir um pouquinho a respeito disso, para a gente poder fechar aqui o nosso podcast. Bacana. Hoje em dia nós não conseguimos enxergar essa camada que está por trás das plataformas, né? Mas elas têm toda uma governança. Na verdade, a gente vive basicamente uma algocracia, para usar esse termo cunhado por Anesh. E vejam, quero destacar que não tem um cunho pejorativo nesse termo, mas algocracia é esse mundo ditado pelos algoritmos. A gente usa um aplicativo que nos dita o caminho que a gente vai seguir, a gente escolhe a série ou o filme que eventualmente o que a gente usa assistir conteúdo na televisão tá nos indicando, a nossa timeline da rede social também nos indica os conteúdos por algoritmos. E como a Thaís estava mencionando, a gente também está comprando de acordo com o que os algoritmos nos indicam. E os algoritmos, eles podem ter vieses, que são os famosos bias em inglês. E por isso que temos uma série de questões, inclusive na seara do direito, da questão do assessment dos algoritmos, ou seja, como ter a certeza que existe accountability, transparency em relação a isso. Porque, obviamente, que eu não posso ter nenhuma diferenciação, né, nem de localização, que são os famosos geo-blocking, geo-pricing. A gente já teve até no Brasil casos investigados e condenados. Eu vou dar um exemplo para isso ficar mais palpável. Vamos supor que eu estou aqui pesquisando uma passagem. Eu decido agora em julho com a minha família fazer uma viagem para o Nordeste. Então eu vou pesquisar passagens para Recife. Vou lá para Porto de Galinhas, que é um lugar muito bonito. E a Thaís também vai, na minha ideia, eu convido ela para fazer a mesma viagem. Só que a Thaís está fazendo uma audiência hoje em Brasília. Eu ligo para ela e falo, Thaís, vamos juntas, e ela faz a pesquisa. Só por ela estar em Brasília, o IP, que é a conexão, aquela identificação, né, pela conexão, nos diferencia e fala, por algum motivo, o pessoal hoje que está em Brasília, eu vou oferecer um preço a maior. E o preço do pessoal que está em São Paulo, eu vou oferecer a menor. Isso não é um conto aqui, algo que eu estou inventando. Isso já aconteceu, houve uma condenação por conta disso. Isso se chama geo-pricing. Por que geo? Porque é de geolocalização. E também pode ter um geoblocking. As pessoas que estão em determinada localização não têm acesso àquele serviço ou àquele produto. E tudo isso é composto, é dinamizado, é operado com base em algoritmos. Então deve haver uma transparência, uma isonomia por conta desse perigo, né? Vejam como nós podemos ser manipulados por conta desses algoritmos. Por isso que tanto na Europa, como a Thaís leu, quanto nos Estados Unidos, aí na Europa já escrito em lei, a partir de 2024 estará em vigor, quanto nos Estados Unidos já tem projeto de lei sobre isso. No Brasil, o PL 2630 toca um pouco esse assunto, que é o projeto de lei acunhado como projeto de fake news, erroneamente, porque ele trata, na verdade, de regulação das redes sociais. A gente tem que olhar para essa questão, porque, como eu disse, algocracia, a nossa vida é ditada por algoritmos, e a gente não pode ser vítima do que os algoritmos estão fazendo com a gente, ainda mais quando a gente nem percebe. Então, sequer estamos visualizando o que está acontecendo nessas lojas digitais, nessas plataformas. Então tem que ter muito cuidado e deve haver responsabilidade e deve haver principalmente transparência. Até porque muito desses sistemas, eles não são feitos e não são geridos no Brasil. Eu vou dar um exemplo que chega até a ser engraçado e curioso do Instagram.
Eu não sei quantos se lembram que há um tempo atrás começaram a cair contas do Instagram, perfis, porque as pessoas escreviam sextou. Quem não comemora, né? Alguns comemoram, chegou sexta-feira, fim de semana. E aí tinha gente que escrevia sextou, sextou. Oh, que legal, vai ser sábado, sextou. E aí caía o perfil da pessoa. Por quê? Porque o algoritmo de moderação, o que ele lia? Ele estava sendo programado, moderado em inglês. Se você pensar que sextou em inglês também significa sex to you, tem aí uma conotação que era tida como algo não permitido. Sex to you. Não sextou em português, mas em inglês, sex to you. E aí derrubavam o sujeito. Então tem que tomar muito cuidado, inclusive nessa questão do idioma. Tem que ser feito algo para o português, algo para o país. Então são várias nuances também de negócios, também de idioma. Obrigada, Juliana. Vou aproveitar aí essa sua fala final para tecer aqui o meu comentário, a minha observação com relação realmente a esse novo regulamento, né, de serviços digitais na Europa. Sem dúvida nenhuma, ele vai servir aí como um balizador, né, para o mercado digital, até porque a gente não tem muito como falar em barreiras continentais quando a gente está falando em serviços digitais, em relações digitais, né? Então, sem dúvida nenhuma, esse pioneirismo desse regulamento vindo aí da Comissão Europeia, sem dúvida nenhuma, vai servir como uma baliza muito forte, né, aqui para o Brasil. Mas é de fundamental importância, como você bem falou aí na sua fala final, que a gente tenha na medida do possível, uma tropicalização, né, desse regulamento, que ele não seja importado sem que a gente observe as nuances, as peculiaridades, as necessidades do nosso país, das empresas que aqui atuam, né, porque não dá para a gente importar sem tropicalizar. Então, acho que sim, vai ser uma referência, mas precisa ser muito bem refletido para que a gente possa aplicar aqui no Brasil algo parecido. Enfim, acho que a gente teria condições de ficar aqui por horas e horas conversando a respeito do DSA, né? Nem mencionamos também o DMA, então a gente pode fazer um podcast depois também sobre isso, mas acho que por hora a gente já trouxe aqui algumas informações e a gente deixa a audiência aí com um gostinho de quero mais. Queria agradecer, Juliana, a sua participação, a sua colaboração, a divisão aí que você teve de conteúdo com toda a nossa audiência. Obrigada a você e a todos. Até a próxima. Queria agradecer o público também que nos ouviu, falar que é um imenso prazer ter vocês aqui conosco e aguardem que em breve teremos mais um episódio de podcast do Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Muito obrigada. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.